Olá, torcedor São Paulino, estamos no ar com mais uma edição do Por Dentro de Cotia, edição número 4 desse programa que fala tudo sobre as categorias de base do tricolor. Eu sou Magno Nunes e ao lado de Vinícius Amário vamos aí destrinchar todas as categorias para você que gosta da base e que acompanha aqui na SPFC TV. Vinícius Amário, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Magno Nunes, olá, torcedor de São Paulino no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar de muita coisa, hein, Magno? Desde o Sub-11 até o Sub-20 e tem novidade do Brasileiro de Aspirantes que começa no próximo mês, então fique ligado que tudo sobre a base tricolor você vê aqui no Por Dentro de Cotia. Então é o seguinte, eu vou até aqui para a câmera do detalhe. Você que está assistindo a gente agora, já está inscrito na SPFC TV? Ainda não? Se inscreva agora. Por quê? Sempre que você tem um conteúdo novo, você recebe uma notificação no seu aparelho móvel, ok? Então clique no inscrever-se, na sequência na sinetinha para você receber essa notificação sempre que algo interessante estiver na SPFC TV. Vai vibrar lá e você vai, olha que legal, um vídeo bacana. Olha o Por Dentro de Cotia 4 aqui. Entendeu? E faça o seguinte, se você já está inscrito, manda para todos os seus amigos. Fala, ó, tem Por Dentro de Cotia novo. Assiste aí porque a gente vai ficar por dentro de todas as informações da base aqui na SPFC TV. Combinado? Muito bem. E olha só, para a gente começar em grande estilo o programa de hoje, Vinícius Amário, Copa do Brasil Sub-20. Que jogo difícil, afinal foi clássico. Ah, choque rei, né, Magno? São Paulo e Palmeiras se enfrentaram essa semana, jogo que aconteceu em Osasco, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, 1-0 para o São Paulo, gol do zagueiro Rodrigo, ele que é o capitão do time, bateu muito bem o pênalti, né, Magno? O São Paulo saiu na frente nessa decisão. Magno, vale lembrar que foi um jogo complicado, né? Aquele jogo, você foi lá, né? Eu fui assistir lá. Então, aquele jogo pegado, começo do jogo, muitas faltas, primeiro tempo de poucas chances para os dois lados. Gramado meio judiado. Então, gramado eu achei que o São Paulo sentiu um pouco de dificuldade nisso. O São Paulo está acostumado a jogar em Cotia, aquela qualidade do gramado. Exatamente. E lá, o gramado um pouco mais duro, a bola pingando um pouco mais. O São Paulo, que gosta de jogar com a bola no chão, teve um pouco mais de dificuldade, mas um bom resultado aí. É claro que o pessoal vê 1-0, de repente não é uma vantagem muito legal, mas pensando numa semifinal contra um adversário muito forte, é uma vantagem interessante, sim, para o jogo de volta que acontece na próxima semana, né, Magno? Exatamente. Lembrando que o São Paulo, de 6 participações na Copa do Brasil, chegou 3 vezes às semifinais. Então, o tricolor chega sempre firme na competição. Vou pedir para a gente ver os gols. O gol, né? O gol do zagueiro, Rodrigo, é numa jogada do Danilo. Danilo, que tinha acabado de entrar, né? O atacante que entrou e já sofreu o pênalti. Cobrança foi muito tranquila ali do Rodrigo, né? Mário, que eu vou falar um negócio pra você, contar um bastidor. Diga. Na arquibancada lá do José Liberati, o pessoal fala, pô, mas o zagueiro vai cobrar o pênalti. Mal sabem eles que o Rodrigo bate bem demais. Então. E quem acompanha a SPFC TV sabe, né, que o Rodrigo tem essa tranquilidade, não à toa é o capitão do time. E foi legal que o goleiro adversário ficou ali pulando, tentando desestabilizar o Rodrigo na cobrança do pênalti, mas ele teve tranquilidade, demorou para partir para a bola e quando bateu só deslocou. Aí, a gente está vendo aí a imagem, ó, o goleiro tentando ali desestabilizar e ele com muita tranquilidade, ó, foi devagarzinho e só deslocou o goleiro. 1-0 para o São Paulo, então. Vale lembrar, Magno, que o jogo de volta acontece, então, na próxima semana, na terça-feira, dia 15, jogo lá em Itu. Então, vamos lá. Da região, né? Que foi acompanhar. Exatamente. Então, vale incentivar o São Paulo e torcer para que o São Paulo chegue, então, mais uma vez na decisão. São Paulo que é bicampeão da Copa do Brasil em 2015 e 2016. O São Paulo, então, vem forte mais uma vez. Vamos torcer. E lembrando, Magno, que se o São Paulo passar, pega quem passar do confronto entre Corinthians e Botafogo no jogo de ida 2-0 para o Corinthians, Magno Nunes. Muito bem. A única baixa, assim, para essa partida foi o Fabinho, que teve uma luxação na clavícula, né, Vinícius? Atacante rápido, né, que vinha bem, ele que fez gols nos 2 confrontos de quartas de final contra o Vasco, tanto lá no Rio de Janeiro quanto em Cotia. Logo no começo do jogo, da semifinal, ele caiu, né, em cima do ombro e aí teve essa situação aí na clavícula, vai ficar por volta de uns 2 meses fora. Uma pena, né, um jogador que estava bem encaixado ali no ataque do São Paulo, vai fazer falta, então, nesses confrontos aí de semifinal e quem sabe até da final, então, da Copa do Brasil, né, Magno? Então, reforçando aqui o convite, terça-feira que vem,
você pode acompanhar, então, São Paulo e Palmeiras em Itu. Quem sabe Magno Nunes e Vinícius Amaro não aparece por lá. Ah, tá? Vamos ver, então, né? De repente ali pega a estrada, pertinho, né? Pô. Então. Pertinho. Vamos ver se eu consigo convencer Magno Nunes está querendo ir porque foi sabendo que lá na região tem um bife à parmegiana legal, vai querer comer lá, né? Então. Bom, então é isso. Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras nas semifinais. Boa sorte aos meninos do Sub-20. Boa sorte no jogo de volta em Itu. Copa do Brasil, ok? Copa do Brasil, tudo certo. Fechado. Vamos falar então de Paulistão Sub-20. O tricolor que jogou no último final de semana, Vinícius Amalho, a gente inclusive transmitiu a partida contra o Guarani. O tricolor venceu a equipe de Campinas por 2-1 e joguinho ali encardido, hein? O Guarani, que é o terceiro colocado no grupo do São Paulo, daqui a pouco o Vina vai passar aqui o grupo certinho, a pontuação, fez um jogo difícil, encardiu o jogo no final e poderia, por que não, ter ali arrancado o empate. O bom é que o São Paulo conseguiu acalmar os ânimos, o ímpeto do Guarani e venceu a partida por 2-1. O São Paulo fez o primeiro gol logo cedo com o Gabriel Novaes, né? E depois, meio que, não dá pra dizer que administrou. O jogo ficou um jogo, como você disse, chato. Sim. Ficou aquele jogo de uma marcação muito forte, sem muitas possibilidades de gol. O São Paulo fez o 2-0 no começo do segundo tempo, quando todo mundo achou que o jogo ia ficar um pouco mais tranquilo. O Guarani acabou diminuindo a vantagem e aí ficou aquele jogo um pouco amarrado, aquela situação de, será que vai acontecer um empate? Será que os caras vão empatar no final? Pô? Mas o São Paulo que joga com uma equipe alternativa, né, Magno? Porque está disputando essas duas competições, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Paulista, e aí acaba tendo que, não sei se poupar, mas aí nesse caso ter uns jogadores aí para ter todo mundo com gás para poder jogar, e aí o Gabriel Novaes foi muito bem, fez os 2 gols, a gente vai ver os gols dessa partida que teve transmissão da SPFC TV, né? Exatamente. Então você vê aí a jogada que começa no campo de defesa, o passe ali pro Igor Gomes e como lança essa bola, hein? Foi bem, né? Gabriel Novaes, como a gente comentou na transmissão, o faro do artilheiro. Toquezinho o suficiente para tirar do goleiro do Guarani e pôr na bochecha da rede, como dizem os E ganhou no corpo do zagueiro ali na jogada, né? Então teve todos os requisitos aí que o atacante tem que ter. Teve força ali para ganhar ali no corpo a jogada e tocar na saída do goleiro do Guarani. Esse foi o primeiro gol, a gente está vendo aí 4 minutos do primeiro tempo, bem no começo do primeiro tempo. Aí você fica com aquela sensação de que vai ser uma goleada, né? Que vai ser um confronto tranquilo e não foi o que aconteceu. Foi um jogo bem complicado, mas o São Paulo conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista. A gente está vendo o replay aí do primeiro gol. E aí já no começo do segundo tempo, também aos 4 minutos, uma jogada que começa ali na defesa do São Paulo. O Toró, que entrou no segundo tempo, faz a jogada pelo lado esquerdo. E entrou muito bem, diga-se de passagem. Entrou muito bem. E aí, mais uma vez, o Gabriel Novaes fuzilou. O goleiro ainda estava na bola, mas a bola com muita força. O São Paulo fez 2-0. Depois acabou tomando aí o gol de honra do time de Campinas. Mas o importante é que o São Paulo segue bem no Campeonato Paulista. Na rodada anterior tinha enfrentado o Corinthians, empate em 0-0 fora de casa. E o São Paulo, então, divide a liderança. Perde nos critérios de saldo de gols, né? O São Paulo, então, é o vice-líder do Grupo 4, tem a mesma pontuação que o Corinthians. E o terceiro lugar é o Guarani, então explica aí um jogo um pouco mais complicado. O Guarani, que vem bem aí nesse Grupo 4 do Campeonato Paulista. Olha, o Guarani tem 6 pontos. Imagina o seguinte, São Paulo está com 11, ficaria ali com 9, certo? Sim. Então, o Guarani encostaria ali, passaria o São Paulo na classificação. Então tinha 8 pontos. Exatamente. Né? Então, a vitória foi fundamental. Jogo difícil, jogo complicado. Parabéns aos meninos do São Paulo que venceram no Campeonato Paulista. Vamos àquele momento da agenda, Vinícius. Da agenda. Próximos jogos do Sub-20. Então, esse final de semana o São Paulo joga fora de casa, pega o Grêmio Osasco, jogo que acontece no estádio Elzo Piteri, na cidade de Osasco. Muito bem. Aí, como a gente disse, na terça-feira, dia 15, às 19h30, tem a Copa do Brasil, jogo de volta da semifinal lá no Novelli Júnior, em Itu. E aí, no outro sábado, volta a jogar em Cotia contra o Nacional. Esses os jogos, então, do São Paulo nessa sequência, neste mês de maio. Vamos lá, o Sub-20 muito bem, né? Muito bem. Está vivendo um grande momento e a gente espera que o time comandado pelo Orlando Ribeiro consiga continuar aí com grandes vitórias e chegue na decisão da Copa do Brasil. E eu deixo aqui uma dica para você, torcedor São Paulino. No jogo contra o Nacional, no dia 19, jogo às 3 da tarde. Dá para visitar Cotia, dá para levar molecada.
Entrada franca. Porque são os meninos que jogam ali, jogam bem pra caramba. E um incentivo do torcedor que vai lá no estádio é um a mais. Então, se você quiser conhecer, quiser acompanhar o jogo dos meninos contra o Nacional, dá um pulinho em Cotia, lá no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, no estádio Marcelo Portugal Gouveia, para acompanhar o jogo do Sub-20. Já falamos aí então do Paulista, agora é o bloco falar sobre seleção brasileira. Certo, vamos falar de seleção. Tem muita gente lá do São Paulo na seleção, né, Magno? Exatamente. O seguinte, vou pôr na tela aí para vocês olharem as fotos do Brenner e do Igor Gomes, que já treinaram com a seleção brasileira, chegaram na segunda-feira antes do jogo contra o Palmeiras, ok? Coloca na tela pra gente, ó, o Brenner aí. Ah, esse sorrisão aí. O que aconteceu, Magno? O Brenner estava no profissional, então já pôde se integrar, porque não tinha o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Exatamente. E o Igor Gomes estava suspenso para esse primeiro jogo. Por isso que ele já foi. Por isso já foi. Muito bem. A gente tem também um vídeo aqui do primeiro trabalho dos outros meninos que chegaram depois do jogo do Palmeiras. Quem são? Luan, Vals, Toró e o Elinho. Coloca na tela pra gente, produção. Tá aí, ó, Luan. Você vê os meninos já fazendo aquele período de treinamento. Sonho realizado, né, Vinícius Amar? É sempre legal, né? Chegar na seleção brasileira. E teve um negócio aí, para quem acompanha as redes sociais dos jogadores, o pessoal pegou muito no pé do Toró, que foi, né, com aquela farda para se apresentar para a seleção, colocou aquele terno bonito, tá? E o pessoal tirou o sarro do Toró. Mas muito legal aí os jogadores, então, que estão à disposição do técnico da Seleção Brasileira Sub-20, como a gente já falou, à disposição para um período de treinamentos que acontece essa semana, visando tanto o Sul-Americano do ano que vem, quanto também as Olimpíadas de 2020, que acontecerão lá em Tóquio, no Japão. Afinal, certo? o Brasil é o atual medalhista olímpico. Isso, e esses meninos aí já vão estar com uma idade, que é aquela idade para poder jogar as Olimpíadas, né? Pois é. Que é até 23 anos. Isso. Então, passando mais alguns anos, são esses meninos aí que ficarão à disposição para as Olimpíadas para defender o título lá em Tóquio. Tô dando uma olhada aqui no meu roteiro e a gente vai seguir falando sobre seleção brasileira, né, Vinícius Amar? Sim. Afinal, as equipes infantil e juvenil também estão aí passando em processo de treinamento e esses treinamentos vão acontecer em Cotia. É isso aí, semana que vem, na próxima semana, um período entre o dia 14 e o dia 20 de maio, tanto a seleção sub-15 quanto a seleção sub-17 vai usar a casa da base tricolor para fazer esse período de treinamentos. E tem jogadores do São Paulo que ficarão à disposição dos treinadores. No caso do Sub-17, 2 jogadores foram convocados. É o lateral esquerdo Gabriel e o meio-campista Thales. E na equipe infantil, dirigida por Paulo Vitor Gomes, o atacante Marquinhos está à disposição. A gente tem algumas imagens desses jogadores aí que foram convocados tanto para a seleção Sub-17 quanto para a seleção Sub-15. Então, nesse caso aí, a gente está vendo o Gabriel e o Thales. E aí a gente vai ver também o Marquinhos. Aí, Marquinhos. Que tá aqui no nosso meio. É isso aí. Está no meio de nós. Pois é. Então, são esses jogadores que vão ficar à disposição. Vale lembrar, Magno, que o CFA Laudo Natel já foi casa da seleção brasileira em algumas outras situações. Inclusive, a principal. Exatamente. Em 2012 esteve lá para um período de treinamentos visando alguns amistosos e teve alguns times também. O Sub-17 esteve lá em 2013, antes do Mundial. Aí a gente está vendo algumas imagens da seleção principal treinando em Cotia. A gente viu o Lucas ali. Tá aí os jogadores da seleção principal em 2012. Os meninos da base acompanhando os treinamentos. Então, ó, o Sub-17 já esteve lá em março e setembro de 2013, antes do Mundial daquele ano. E a seleção feminina também já esteve lá para um amistoso contra a equipe Sub-16 do São Paulo em julho de 2016. Então, muito legal que a casa da base tricolor também abrigue a seleção brasileira. É aquela coisa, né, Visão? Tem estrutura para formar os grandes jogadores mesmo em Cotia, tem estrutura para receber a seleção brasileira, seja a categoria que for. E vale lembrar que na Copa do Mundo de 2014, a Colômbia treinou lá no CFA Laudo Natel em Cotia e também os Estados Unidos na Barra Funda. Então, a casa tricolor sendo casa de muitas seleções, não só da seleção brasileira, mas de outras seleções, certo? Sabe o que eu tô vendo aqui? O quê? Que o tempo do Sub-20 acabou. Então passamos por tudo do Sub-20. É isso aí, vamos seguir então, que agora a gente vai falar do quê? Do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Exatamente. Vai começar então o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E você, Vinícius Amar, que é
Você é o cara que eu sei que tem todas as informações aí. Você tem os jogos, né? E claro, eu quero que você, torcedor São Paulino, que está acompanhando pela primeira vez por dentro de Cotia, não fique preocupado assim, pô, será que eles vão falar todos os jogos até o final do ano? Calma. Todo o programa tem agenda, a gente vai atualizando sempre quais são os próximos jogos e, claro, nas transmissões também. É isso aí, certo? A gente vai começar falando então da estreia, que acontece no dia 14 de junho, jogo contra o Bahia fora de casa. Certo. O São Paulo que terá como adversários aí nessa primeira fase o Coritiba, o Santa Cruz, o Avaí, o Santos, o Internacional, a Chapecoense e o Figueirense. Nessa temporada, o Campeonato Brasileiro Sub-23, né, o Campeonato de Aspirantes, ele vai ter 16 clubes. Sim. E podem participar atletas nascidos a partir de 1995. 95, quantos anos você já tinha, Mário? 95 ali eu tava com... Ó, eu tava novinho ainda, tava novinho. Você que tava com 7. Eu não vou nem falar, porque aí vai complicar para mim. Mas, então, são atletas nascidos a partir de 95, sendo até 8 atletas a partir de 99. Então pode ter uma molecada aí que pode aparecer nesse time sub-23, esse time de aspirantes do São Paulo. Nessa semana teve um amistoso contra o Social, que aconteceu lá no CFA, lá do Natel, em Cotia. O Social, que é um time de Minas Gerais. O jogo foi 5-0, a gente vai ver os gols aqui na SPFC TV agora para você no Por Dentro de Cotia. Tá aí, Vinícius Amaral, abertura de bola. O goleirão até tentou ali, né, mas... O Chaporã fez o primeiro gol, então. Você vê ali a jogada do lado esquerdo, o corte para dentro. E o gol do Echaporã. Echaporã, que quem acompanha as nossas transmissões já conhece, né, Mário? Exatamente. Na sequência... Gabriel Rodrigues. Chute colocado, hein? 2 gols do Gabriel Rodrigues. Esse é o primeiro. 2-0 para o São Paulo, nesse amistoso, então. Recebeu na frente, o domínio do companheiro. Bateu colocado, belo gol, hein, Mário? Foi lá no cantinho o goleiro, mas aí, meu amigo. Aí não dá. Foi no ângulo de baixo, como dizem os narradores. Aí a jogada na esquerda, o cruzamento, mais um gol ali do Gabriel Rodrigues, gol de centroavante ali dentro da área. Mas olha que interessante, ó. Partida para o meio, o break, abertura de bola pela esquerda. Cruzamento na grande área. O zagueiro ficou, deixa para o goleirão e aí o goleirão não chegou. O gol então do Gabriel Rodrigues. Aí a gente já vê o segundo tempo. Bola trabalhada ali no meio, lançamento. Aí é o faro, né, Vinícius Amaro? Porque o zagueiro pode cortar e beleza, a jogada segue. Ou o zagueiro pode falhar, como aconteceu agora. Acreditou na jogada, né? Tem que acreditar. E aí o Thiago de Paula, então, fez o 4º gol. A gente vai ver aí o replay. Tocou na saída do goleiro, por baixo do goleiro ali. O goleiro até tentou fechar o ângulo, mas ele tocou por baixo. Não deu para o goleiro do Social. E para fechar o marcador? O Caleb. Caleb, que é outro também que quem acompanha aí as transmissões já conhece. Caleb, então, fez o 5º gol. Esse amistoso, então, do São Paulo, visando o Campeonato Brasileiro Sub-23, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Magno. Então, muito bem. Como a gente disse, em 2017, no ano passado, o São Paulo disputou essa competição, parou na semifinal, fez uma primeira fase invicta, parou na semifinal, acabou sendo eliminado. E vamos ver se esse ano, então, o São Paulo consegue mais um título interessante aí para as categorias de base do Tricolor, que ganha pouco, né, Mário? Poucos títulos, né? Vou te falar um negócio. Sala de troféu lá em Cotia. A gente, inclusive, nas transmissões, de vez em quando, a gente fala ali os números, aí Michael Serra tá sempre ligado. Então. Uma vez você tinha falado um título a menos, ele... então, mas porque ele já tinha ganho nesse ano, né? Então o negócio é maluco, ganha tanto título que a gente perde até as contas. E, de repente, uma matéria legal aí, a gente mostrar as taças lá em Cotia, para o nosso Por Dentro de Cotia. Por que não? Por que não? Aí, ó, pensei agora. Só para marcar aqui e você ticar aí dentro da sua trajetória do Por Dentro de Cotia. Esse amistoso, o Tricolor começou com Eduardo, Carlinhos, Moraes, Cal e o Bruno Dipp, Marcos Júnior, o Paulo Henrique, o Vinícius, o Lima, o Echaporã e o Gabriel Rodrigues. Ok? É isso aí. Fechou. Certíssimo. Fechamos, então, os aspirantes. Fechamos os aspirantes, então fique ligado aqui no nosso Por Dentro de Cotia que a gente vai atualizando, já que o torneio começa nesse próximo mês de junho. Quando a gente fala de Sub-17, que é o nosso próximo assunto, a gente já fala de um caminhão de gol. Tem gol caindo do caminhão. Esse time aí gosta de fazer gol, hein? Pois é, rapaz. Campeonato Paulista Sub-17. Olha, foi 12-0 contra o Taboão da Serra e 10-0 contra o Elo Sport. Eu narrei os 12.
Já pensou se tivesse de narrar os outros 10, seriam 22 gols. Eu já falei pra você dar uma poupada aí na voz, porque a gente vai ter mais transmissões aí, você tem que, né? Eu vou te treinar, Vinícius Amaro, pra você narrar. A gente divide os gols. A gente inverte, beleza. Exatamente. Beleza. Bom, seguinte, então, como eu falei, no dia 28 São Paulo venceu o Taboão da Serra. Vamos colocar aí alguns gols, Vinícius Amaro, não? Ou a gente vai fazer o seguinte, do segundo jogo contra o Elo Sport, porque do primeiro jogo com o Taboão, já tá faz tempo na SPFC TV, todo mundo já pôde ver. É isso aí. Do Elo Sport, como foram 10, não vamos pôr tudo também, né? Foi o jogo que aconteceu no último final de semana, jogo fora de casa, então, contra o Elo Sport, 10-0. O Paulinho fez 4, o Taylor fez 2, o Gustavo Maia fez 2, o Vitinho e o Luiz Carlos fecharam, então, essa goleada 10-0. É só 2 dígitos, né? Esse time sub-17 é só 2 dígitos. Tá louco, foi 12-0, foi 10-0. E a gente, então, vai ver alguns desses gols desses confrontos. Vamos lá? Vamos ver o que o Marquinhos selecionou aí pra gente. Contra o Elo Sport, fora de casa. Tá aí, ó. Primeiro Golaço, gol. hein? Paulinho fuzilou ali na saída do goleiro. O goleirão ficou ali na expectativa. Aí o replay da jogada. Tentaram parar de tudo quanto é jeito. No pé de ferro ali ele ganhou, na sequência recebeu de volta. Um chutaço. Golaço. Tá aí um dos gols da goleada contra o Elo Sport. Tabelinha esperta. Passagem. Riscou de longe. Goleirão, hein? Goleirão, o Taylor bateu de fora da área, acreditou ali, o goleirão não foi muito bem. Mas olha que belo passe, hein? E quem acompanha os jogos, as transmissões, perdão, na SPFC TV, sabe que o São Paulo chuta muito de fora da área. É uma característica desse time aí que chuta de fora da área e dessa vez surpreendeu o goleiro do Elo Sport. A gente já tá vendo mais um gol aí nesse confronto. Belo gol, chute cruzado do Paulinho. Mais um gol do Paulinho. Paulinho que é um dos artilheiros. Ele no jogo contra o Taboão fez 3. No jogo contra o Elo Sport mais 4. A gente tá vendo mais um gol do Paulinho. Um dos artilheiros desse time sub-17 do São Paulo. Chute cruzado ali que foi no ângulo do goleiro adversário. Aí agora a gente vai ver aí mais um gol. O Taylor, foram 5 gols no primeiro tempo, o Paulinho fez mais um de pênalti ainda no primeiro tempo, no segundo tempo mais 5 gols, 10-0 para o Tricolor. Então o São Paulo que lidera, né, o seu grupo. Grupo 6. Grupo 6 tem 13 pontos, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. São 32 gols em 5 jogos, dá mais de 6 por jogo. Eu não sou desses caras. Não, mas mais de 6 por jogo, são muitos gols aí desse time sub-17. Então, o segundo lugar é do Oeste e o terceiro lugar do Ituano. Oeste, que é o próximo adversário, certo, Mário? Pois é. Inclusive, Vinícius Amaro, faz o convite dessa vez. Eu sempre que faço o convite. Então. A gente vai ter nesse final de semana, então, no sábado, às 11 da manhã, direto do CFA lá do Natel, Estádio Marcelo, Portugal, Gouveia, jogo importante. São Paulo e Oeste com transmissão exclusiva da SPFC TV. E esses gols que a gente viu só aqui também, só aqui no Por Dentro de Cotia, não tá nem aqui na SPFC TV, só no Por Dentro de Cotia. Então, sábado, 11 da manhã, se você for da região de Cotia, vai lá apoiar os meninos. Se não for, a gente leva o São Paulo para dentro da sua casa com mais uma transmissão exclusiva aqui na SPFC TV. Poxa! Gostou? Tô aprendendo com você? Tá legal. Foi bem. Pra gente completar aqui a agenda do Sub-17, no dia 19 às 11 da manhã, o São Paulo encara o Grêmio Osasco em Osasco. E aí, no dia 26 de maio, Vinícius Amaro, começa o retorno. É isso aí, São Paulo e Ituano. Esse jogo o São Paulo precisa ganhar, porque no jogo de ida, no jogo no começo do campeonato, foi o jogo que o São Paulo acabou empatando por 3-3, saiu atrás, tomou um 3-0 no primeiro tempo. Eu tava lá em Itu, fiquei preocupado, falei... Achou que não ia Não começou muito bem esse negócio não, mas aí o São Paulo acabou buscando o empate no segundo tempo, teve até oportunidades para fazer o 4-3 e tenho certeza então que vai ser legal esse jogo da volta aí, porque foi o único jogo que o São Paulo não ganhou, por enquanto, aí nessa primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17. Muito bem, deixando de novo, relembrando aqui, então, sabadão, às 11 da manhã, aqui na SPFC TV, transmissão da partida entre São Paulo
e Oeste. É okay? isso aí, fechado. Prestigia a gente. Certo? Pega o link do jogo. Isso que eu ia falar. É isso que é importante. É o link do jogo no grupo do WhatsApp, no Facebook. Faz um history lá da sua televisão. Tô vendo aqui os meninos. E vou falar pros meninos lá do Sub-17. Verdade. Eles fazem umas artes bonitas lá, falando, esse final de semana tem jogo. Põe lá, SPFC TV, pois né? Chamar todo mundo. Vamos chamar todo mundo para acompanhar aí, porque é muito legal essa transmissão e é feita de São Paulinos para São Paulinos. É a mais legal, Vinícius. Então, pois é. É a mais legal. Pois certo? Vale muito a pena. Vale? Opa, se vale. Bom, Sub-17, então, fechamos a conta dos meninos do 17. Inclusive, mandando aqui um abraço para todos aqueles que acompanham as transmissões, que olham os gols depois e tudo mais no nosso canal. A audiência tem sido muito boa nesses jogos aí, tenho certeza que no sábado não vai ser diferente. Bom, chegando agora no Sub-15, Vinícius Amaro, Campeonato Paulista. Que também está muito bem, né? Exatamente. Também está muito bem, Campeonato Paulista e Sub-15. O molecadinha faz pouco gol também. Então, naquele final de semana que foi contra o Taboão da Serra, porque é sempre assim, o Sub-15 e o Sub-17 nessa primeira fase jogam com os mesmos adversários. Exato. Sempre o Sub-15 jogando às 9 da manhã e o Sub-17 jogando às 11. Sim. Contra o Taboão da Serra, no jogo que foi em Cotia, quando o Sub-17 fez 12, eles fizeram 5. E aí foram jogar contra o Elo Sport, o Sub-17 fez 10, e aí o time fez 7-0 Sub-15, jogo que aconteceu fora de casa. Então, o São Paulo muito bem aí também no Campeonato Paulista Sub-15. E eu quero deixar, inclusive, aqui um beijo para todas as mamães do 15, que sempre que a gente chega para fazer a transmissão do 17, elas dão aquela puxada de orelha. Por que vocês não transmitem o Sub-15? Calma, mamães, calma. Vai chegar, calma. A gente vai transmitir, calma. Mas um beijo para as mamães do Sub-15 também. Vamos dar uma moral para quem fez os gols, então, nesse confronto contra o Elo Sport que aconteceu na última semana. Foram 2 do Thales, 2 do João Adriano, o Bauru, o Flávio e o Marquinhos fizeram os gols da vitória. O São Paulo vai muito bem, então, no Campeonato Paulista Sub-15 também. E, então, no próximo sábado, volta a jogar em Cotia contra o Oeste, jogo que acontece às 9 da manhã. Então, você acorda cedo. É isso que eu ia te falar. Um bom programa aí pro sabadão. É isso aí. Acorda cedo, vai Cotia, acorda cedo, vai lá, assiste. Depois do 17. E quiser passar lá na cabine para falar um oi pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Magno Nunes, inclusive, gosta de tirar fotos com o pessoal que acompanha a SPFC TV, tá se tornando um cara cada vez mais famoso nas arquibancadas do Morumbi e também em Cotia. Então chega lá, vai lá, bate um papo com o Magno Nunes, que ele fica muito feliz. Certo, Magno? Pois é, vamos lá. A agenda aqui do Sub-15 pra gente fechar esse bloco. No dia 12, então, sabadão, 9 da matina, São Paulo e Oeste em Cotia. Se quiser aparecer por lá acompanhar o jogo, fique à vontade. Dia 19, às 9 da manhã também, só que em Osasco contra o Grêmio Osasco. E aí, Vinícius Amaro, no dia 26 de maio, começa o retorno contra o Ituano. Situação parecida. O Ituano teve um empate na primeira rodada, foi 0-0 no Sub-15. Outro adversário aí também, o Ituano, que foi uma pequena pedra no sapato nesse primeiro turno aí do Campeonato Paulista. A gente que transmite a categoria de base aí já há um certo tempo, a gente sempre ouve dizer que a rivalidade o Ituano sempre está rivalizando com as principais categorias dos grandes clubes de São Paulo. Uma equipe que investe bastante. Faz um trabalho legal na base, por isso. E também acho que também tem uma questão de começo de campeonato. Vale lembrar que o Sub-15, no começo do Campeonato Paulista, também teve uma situação de ter que ter elencos separados, já que jogava a Copa Nike, onde o São Paulo foi vice-campeão. Então, por isso, teve essa situação aí de ter que dividir um pouco os times e, por isso, talvez esses empates aí no primeiro... E, no caso do Sub-17, os meninos estavam voltando da Seleção Brasileira. E no caso do Sub-15, tinha essa disputa da Copa Nike, que era um torneio com jogos todos os dias. Então, por isso, talvez o São Paulo, nesse começo de campeonato aí, teve esses 2 empates, mas também não é nenhum fim do mundo. Não, né? Que isso. São só vitórias e um empate na competição, não é nenhum fim do mundo, é uma campanha muito boa do Tricolor, tanto no Sub-15 como no Sub-17. Lembrando aqui a classificação é aquela coisa, né? A classificação, ela mostra que o grupo, ele é bem disputado. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o Grêmio Osasco com 15... o Grêmio Osasco, né? A gente tem como vice-líder do grupo 6, que é o grupo do São Paulo, o Tricolor com 13 pontos, então tem 2 pontos a menos que o Grêmio Osasco. E o terceiro colocado é o Desportivo Brasil, com 10 pontos. Ou seja, está tudo muito perto, então é um campeonato muito disputado. E ainda joga contra o Grêmio Osasco, né? Exatamente. Tem um confronto direto para poder tirar essa diferença aí, que hoje é uma diferença pequena. O Grêmio Osasco vem
com a pontuação máxima, ganhou todos os jogos. São Paulo tem um empate nesse confronto direto contra o Grêmio Osasco, que acontece não nesse final de semana, no outro final de semana. São Paulo pode tirar essa diferença, é o que a gente espera, que o São Paulo siga forte. Ano passado a gente transmitiu a final do Sub-15, que pecado. Olha, Vinícius Amar, nem me fale, Mas esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. É aquela coisa, né? A gente acompanha bastante a base, a gente vê os meninos ali, o crescimento deles. A gente fica, poxa, o jogo que faltou ali um pouquinho. Mas esse ano vai ser não. diferente, Marcos. Futebol é assim, né? Futebol é assim. Não tem jeito. Bom, Vinal, quero então que você dê destaque agora, a gente fechando aqui a conta do 15, ao Sub-13 e ao Sub-11. Até mudar certo? aqui meu roteiro aqui para chegar no Sub-11 no Sub-13. Afinal, saiu a tabela, né? Então, na última edição do Por Dentro de Cotia, a gente falou um pouco sobre a divulgação do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13, os grupos e tudo mais. E agora a gente já tem a tabela, os jogos que acontecem sempre às 9 da manhã, só que normalmente no Sub-11 e no Sub-13, os jogos acontecem no domingo. Sim. Então a gente vai ter jogos do Sub-11 às 9 da manhã, jogos do Sub-13 às 10h30 da manhã. O São Paulo, então, que estreia contra o Grêmio Osasco no dia 20, jogo que acontece em Cotia. Certo. O campo é um pouco reduzido, Sim. né? O gol é um pouco reduzido, para quem não acompanhou ainda o Sub-11 e Sub-13. Afinal, não dá pra colocar a molecadinha naquele golzão. 7,32 por 2,44. Colocar um molequinho pequenininho. Que pequenininho, colocar um molequinho baixinho, não dá, né? Pô? Então aí fica um pouco complicado, mas tem essa particularidade. Então, São Paulo que tem o Grêmio Osasco, o Nacional, o Palmeiras, o Audax, a Portuguesa, o Taboão da Serra e o Oeste no nosso grupo. Vamos lá, o Sub-11 e o Sub-13 também. A gente vê aqueles meninos daquele tamanho vestindo a camisa do São Paulo. Olha, eu vou te falar um negócio. Um menino chegando na Quando escola? você tinha essa idade, você era bom de futebol? Você era bom de bola? Magno nunca foi. Você vê os moleques com domínio ali? Puxa vida, rapaz. Eu fico com vergonha, porque hoje eu vou fazer uma embaixadinha ali. Tem uma dificuldade. Dá 3, né? hein? 3? Então, por favor, respeite a minha história. Não sei não, viu? Nunca vi você fazer 3 embaixadinhas, Depois não. eu vou te mostrar. Agora é isso, né, Magno? Imagina esses meninos chegando na escola falando, eu jogo no São Paulo com 11 anos, com 13 anos. Pô, que coisa, viu? Eu tenho um pouquinho de inveja desses caras aí, viu? Pô. Tenho um pouquinho de inveja, porque, olha, que coisa você vê esses meninos tão jovens, já vestindo a camisa do São Paulo e fazendo algo tão legal. Então, boa sorte aos meninos que começam a caminhada no Campeonato Paulista neste mês de maio contra o Grêmio Osasco no dia 20, Magno. Exatamente. Bom, falamos do Sub-13 e do Sub-11. Certo. Falamos do Sub-15, do 17, falamos do Sub-20 e dos aspirantes. Isso é o Por Dentro de Cotia, né? Tudo sobre a base tricolor. Então eu vou pedir para que você olhe para a câmera da verdade. Vou olhar lá, vou olhar naquela câmera. câmera E faça aí lá. o convite mais uma vez para o jogo de sábado. Então, sábado, 11 da manhã, se você estiver na região de Cotia, vá até Cotia, até o CFA lá, o do Natel, acompanhe São Paulo e Oeste. E se você não for, a gente leva o tricolor para dentro da sua casa com a transmissão ao vivo aqui na SPFC TV. Quem narra, Magno Nunes? Esse que vos fala, Magno Nunes. E quem comenta? Vinícius Ramalho. Muito bem. Seguinte, então é assim. Por Dentro de Cotia é um programa onde você vai encontrar todas as informações sobre a categoria de base. Então você vai encontrar as agendas, você vai ver os gols sempre que disponíveis, nem todos os gols, às vezes, é possível a gente colocar disponível para você, torcedor São Paulino. Você vai encontrar aqui todas as informações relacionadas aos meninos da base, quem foi convocado, como é que vai funcionar o período de preparação. Sim. Então, é um compilado que a gente faz e entrega para você, torcedor tricolor, para ficar por dentro de tudo o que acontece. E sempre buscando matérias, né? Como a gente falou aqui nessa nossa edição do Por Dentro de Cotia, vai ter seleção brasileira treinando lá no CFA, lá no Natel. Então a gente vai procurar trazer informações desse período de treinamento, mostrando os meninos do São Paulo que estão na seleção brasileira e sempre trazendo aí, quem sabe, bastidores aí de jogos e tudo mais, para que você conheça tudo sobre a base tricolor, tudo sobre essa base que é vitoriosa. Exato. Os meninos made in Cotia, o famoso trem-bala de Cotia. Então é o seguinte, chegou até aqui no vídeo, dá aquele like, likes são legais. São legais. Okay? Não se esqueça de se inscrever na SPFC TV e clicar na sinetinha para receber as notificações quando um conteúdo novo estiver no ar. E acompanhe sempre aqui o Por Dentro de Cotia, que volta a qualquer momento, né? E sugiram matérias pelo nosso Por Dentro de põe Cotia. No comentário, né? aqui, ó, pô, legal e tal, não sei o que, gostei disso, achei isso legal pra caramba, tudo mais. Esses caras aí são bacanas, Magno Nunes, Vinícius Amaro, nota 10. Não, mas é isso. Sugiram mesmo, porque é sempre legal a gente poder levar, porque é uma coisa diferente, os meninos
conseguem sempre bons resultados e a nossa ideia é mostrar bastidores de toda a estrutura de Cotia, de tudo que envolve, porque às vezes o pessoal fala, pô, essa molecada aí tem uma vida tranquila, não sei o que lá, mas tem que mostrar o tem trabalho. Que mostrar o trabalho, Bom, tem que estar ali focado para poder vestir a camisa do São Paulo e para ter esse lado São Paulino, porque desde cedo já formamos jogadores que amam essa camisa e é isso que a gente quer ver desde a base até o nosso profissional. Certo, Magno? Muito bem. Nossa produção subiu a plaquinha ali, fez o ok, o joinha, ok? Então a gente vai encerrar a nossa edição de número 4 do Por Dentro de Cotia. Vinícius Amalho, obrigado pela participação mais uma vez importante. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu a todos os torcedores do São Paulo. Saudações tricolores. Muito bem, o Por Dentro de Cotia de hoje vai ficando por aqui. Volta numa próxima edição. Fique ligado sempre na SPFC TV, a TV do torcedor São Paulino.